Gloriosa raça estava sendo substituída por olhares de cupidez e vingança. Os mais valorosos eram aqueles que se destacavam nos campos de batalha ou influindo indiretamente na terrível guerra das duas raças. Conceitos como amor e respeito não eram mais dignos de louvor. Assim como na sociedade atual, que passa por semelhante processo, o que era certo passou a ser errado, e o que era errado passou a ser certo. As palmas eram para os malandros que levavam vantagem em tudo. Os honestos começaram a ser taxados de idiotas e tolos. As classes menos favorecidas, que se formaram entre os atlantes, jogavam-se de cabeça na guerra, na tentativa de tornarem-se bons guerreiros e, assim, saírem da condição humilhante em que se encontravam. Além disso, todos queriam consumir. A falta de espiritualidade levou o nosso povo a tornar-se ávido por bens materiais, como acontece nos dias de hoje. Todos faziam qualquer coisa para terem condições de consumir de forma compulsiva. E, para isso, precisavam de dinheiro, algo que era quase desnecessário na época de ouro de Atlântida. Logo, a corrupção imperou rapidamente, pois todos desejavam ganhos fáceis para entregarem-se ao consumismo desenfreado. Como acontece com todos que só pensam em bens materiais, estavam sempre tristes e frustrados, pois nada os completava. O discurso empolgado de Gader mobilizava os cidadãos comuns para entregarem-se de corpo e alma à luta fratricida. Não importava se eram homens ou mulheres. Todos pegavam em armas para obter uma supremacia racial estúpida e sem sentido e também para dar sentido às suas vidas distanciadas da luz do Espírito Criador. Muito tempo depois, na Segunda Guerra Mundial, diretamente do plano astral, Gader repetiria essa mesma fascinação, utilizando-se de alguns de seus discípulos que estavam reencarnados. Eles foram instrumentos das sombras para tentar repetir o horror do passado. Por esse motivo, o ódio racial foi tão intenso por parte do Partido Nazista. Mais uma vez, Gader tentou impor a raça ariana como perfeita e eleita por Deus, desdenhando as demais e procurando exterminá-las. Onde estavam a sabedoria e o bom senso atlante? Almas impuras agora dominavam o cenário político da terra de Poseidon. Nada mais de bom poder-se-ia esperar. O governo é um reflexo de seu próprio povo. Enquanto isso, eu arrastava Arnash e eu para uma rebeldia difícil de explicar. Eu odiava aquela guerra estúpida, mas parecia que desejava cada vez mais que ela ganhasse força para destruir tudo e todos. Eu jamais me esquecera dos alertas de meus pais sobre o fim trágico de Atlântida. E, como tudo indicava para esse caminho, eu fazia questão de colaborar para o desfecho sinistro. Eu tinha literalmente o desejo de ver o circo pegar fogo. Falava para meus amigos que nosso destino era morrermos engolidos pelo apocalipse que fatalmente ocorreria. De forma nenhuma poderíamos ser derrotados antes da grande batalha que ocorreria contra o Espírito Criador. Eu lhes dizia também que esse era o motivo mais importante para arrastarmos a guerra pelo tempo que fosse necessário. Nós deveríamos contribuir decisivamente para a vitória de Gader somente quando surgisse no céu a estrela de fogo, que era o asteroide que meus pais sempre comentavam que se chocaria contra Atlântida no dia derradeiro. Arnash, algumas vezes, dava-me ouvidos, mas, em outras, achava que eu estava delirando, por causa da morte de Evelina ou então por causa das loucuras que Artemis e Christie me ensinaram quando eu era criança. Já eu sorri e dizia, de forma irônica, com as mãos na cintura, que gosto em Andrea que ele não perde as melhores batalhas. Está sempre pronto para a diversão. Antes vê-lo guerreiro translocado do que com aquelas doidices do passado de viver como camponês no mundo primitivo. Contudo, apesar de nosso poder com Vril, éramos relegados a um plano secundário. Gader não nos confidenciava seus planos mais secretos, com medo de que vazássemos informações para Atlas. Mas o trio de rebeldes era chamado quando o equilíbrio de forças entre os dois lados em conflito exigia força máxima. Gader vivia tenso, porque era notório que,
Nas batalhas do Vril, Atlas não dava tudo de si. Em muitas vezes, parecia que o gigante vermelho tinha condições de realizar o golpe final e exterminá-lo, mas isso nunca acontecia. Nosso líder retornava, então, para a capital, completamente exausto e suado, tanto pelo esforço empreendido como pelo nervosismo. Naqueles dias, ele acreditava que escapava da morte por causa da intervenção divina, que desejava a vitória da raça branca, a escolhida dos imortais. Nós participávamos das reuniões mais importantes, mas também era comum nossa ausência, já que as noitadas consumiam nossas forças. Arnash era o mais perdido neste aspecto, pois tornara-se um verdadeiro alcoólatra irresponsável. Ryu era o mais centrado, porém tinha um lado rancoroso muito profundo. Aquele que o prejudicasse jamais seria esquecido. Vingava-se com uma frieza assustadora e repentina, tal qual uma cobra pronta para dar o bote. Ele nem ao menos nos consultava. Quando percebíamos, seu rival já estava morto. Esse seu comportamento causou-nos alguns problemas também com Gader, principalmente quando ele matava sacerdotes de segunda linha de nossa raça. Foram poucos e insignificantes, apenas elementos que tinham reduzido poder com a grande energia, mas Gader não podia se dar ao luxo de perder absolutamente nada, por causa da força assustadora de Atlas. Arnash não gostava de sujar as mãos com sangue, mas também não se chateava de fazer isso, se fosse necessário. Ele sempre lidava com a situação de forma irônica. Gargalhava como um louco após matar, talvez uma fuga inconsciente para não ter de racionalizar sobre as atrocidades que cometia. Seu inconsciente já era povoado por muitos fantasmas para ele guardar mais dor. Eu parecia ser o único que sentia o peso na consciência decorrente de minhas ações. Eu fui educado sob uma filosofia espiritual cristalina, logo, entendia todos os intricados processos da vida criada por Deus. Sabia e entendia o que era certo e o que era errado. Agir de forma negativa causava-me desconforto e profundos traumas, que iam se acumulando no porão de minha consciência. Entretanto, isso não me impedia de fazer nada. Quando era preciso, matava e fazia sofrer, ainda com um riso de escárnio no canto da boca. Bem que algumas vezes me refestelava com aquilo tudo, como se eu estivesse demonstrando minha revolta pela perda de Eveline. Se a vida tinha se tornado um inferno, por que não alimentá-lo? Para que ser correto, se o espírito criador havia me retribuído os esforços na prática do bem com dor e sofrimento. Ele me abandonara quando mais precisei dele para controlar meu monstro interior. Por que, então, não conspirar contra o projeto da luz na Terra? Eu brincava, ironizando Deus, citando uma das máximas de Antúlio: colhemos o que plantamos. Ou seja, o mal que eu fazia era a colheita do plantio que o Espírito Criador havia realizado em meu coração. E, depois, dava gargalhadas, enquanto tomava o alucinante Guaianás. Após as risadas sem fim, eu me deprimia. Meus grandes olhos azuis ficavam parados em um ponto, como faz um louco em seus delírios, e um suor gelado inundava minha testa, refletindo todo o meu desequilíbrio e os conflitos internos que eu precisava administrar para não enlouquecer. E assim vivíamos como escravos de todos os tipos de excesso, bebidas, sexo desregrado e discursos inflamados de protestos. Passávamos as noites bebendo e filosofando sobre a decadência de nosso mundo, acompanhados das mais belas e sedutoras mulheres de nossa sociedade. Elas riam de nossas asneiras e, dessa forma, divertíamos-nos, esquecendo-nos de nossos problemas do mundo real. Creio que elas nunca deram crédito às minhas profecias apocalípticas, até que o asteroide surgiu bem próximo ao céu e sentenciou Atlântida a seu fim. Ali meus discursos deixaram de ser delirantes para tomarem-se proféticos, momento em que todos choraram de angústia. Aquela rotina era tão viciante que ficávamos aflitos nas noites em que Gadet demorava em encerrar os debates sobre as táticas de guerra.
Arnache se impacientava de tal forma que Gadeiro o expulsava da reunião, debaixo de impropérios, chamando de fraco e viciado. Éramos verdadeiros vampiros, ao cair da noite, precisar. Vamos saciar-nos com a energia vital das belas mulheres de nossa sociedade. Mas não eram as mulheres ou a bebida que buscávamos, e sim um mundo de ilusões, para fugir de nossos compromissos espirituais e de nossa dor. Electra, a assassina de Eveline, terminou não obtendo o que desejava. Ela acreditava que, cometendo seu crime hediondo, conquistaria meu amor, com o passar do tempo, caso eu jamais viesse a descobrir que ela fora responsável pela tragédia ocorrida na Grande Pirâmide, que mudou drasticamente meu destino. Em seus delírios, ela imaginou que eu lhe devotaria o mesmo amor que dedicara a Eveline. Pura ilusão de sua parte. Eu apenas nutria por ela uma aparente e injustificável aversão. Minha intuição me dizia para rejeitá-la, apesar de todo o jogo de sedução que ela se empenhava em realizar. É óbvio que, em algumas noites, eu cedia aos apelos daquela mulher atraente, mas tão somente por estar em estado alterado de consciência, pelo consumo abusivo de guaianás. Nós transávamos intensamente. Eu a levava a um estado de êxtase jamais sentido por ela, o que era intensificado por sua paixão por mim. Contudo, no dia seguinte, apesar de sua beleza, agia como se ela nem existisse. Jamais participei de algum evento social ao seu lado, o que tomava sua revolta ainda maior, porque, além do amor que sentia por mim, ela desejava o status social resultante de uma união conjugal. Ela sonhava também em ter filhos comigo, para que eles fossem herdeiros da grande linhagem dos sacerdotes do Sol. Nada disso aconteceu. Esses 20 anos de desprezo e desinteresse de minha parte haviam-na destruído. Ela envelhecera rapidamente para uma Atlante e me acusava de tê-la iludido por todos aqueles anos. Somente as mulheres que se amam verdadeiramente são bem resolvidas e entregam-se sem esperar nada em troca. Aquelas que se acham injustiçadas e abandonadas normalmente são as que entram em uma relação mais para sugar do que para doar seu amor. Geralmente, terminam sozinhas e abandonadas, assim como Electra. Durante as noites amarguradas em que vivia abandonada por causa desta insana obsessão por mim, realizava funestos rituais de magia negra para vingar-se, apenas mais um pouco, das muitas cargas negativas que viriam pesar em meus ombros por causa dessa triste página da história de minha vida imortal. Todavia, o que mais a enlouquecia era que Arnache e eu não envelhecíamos. Ela sabia que isso tinha algo a ver com alguma fonte de energia da Grande Pirâmide. Os boatos que corriam pela sociedade eram de que, após as noitadas, corríamos como vampiros para o grande catalisador energético e lá dormíamos, dentro de câmaras especiais de rejuvenescimento, até altas horas da manhã. E isso era verdade. Tanto era que Arnache, sempre vaidoso, tornara-se obcecado por esse ritual. Eu o fiz prometer jamais revelar nosso segredo a quem quer que fosse. E, como eu tinha programado a pirâmide para atender somente meus comandos, tínhamos o total controle sobre este processo. Naqueles dias, o poder da pirâmide não era assim tão fundamental quanto no início da guerra. Novas formas de manipular o vril tinham sido desenvolvidas para evitar a escassez do fluido cósmico universal programado pelos Atlantes da Era de Ouro, antes de partirem ou serem assassinados pelos Atlantes capelinos. Muitos morreram por calarem-se sem revelar o que estava acontecendo na atmosfera Atlante para o vril desaparecer sem causa aparente. Alguns sacerdotes dessa era simplesmente afirmavam que a maldade dos novos Atlantes é que fez a grande energia abandonar-nos, mas Gader não acreditava nesta resposta. O líder da raça branca os eliminou e depois passou a preocupar-se mais em dominar o sonegro e as bombas magnéticas do que se preocupar com a pirâmide Atlante. Era necessário agregar mais poder, e ele sabia que o poderoso catalisador energético já estava no limite do que poderia fornecer.
Electra suspeitava desse poder rejuvenescedor e me amaldiçoava ainda mais por não compartilhar com ela essa maravilhosa fonte da juventude, que, além de manter-nos conservados, tinha a capacidade de obstruir qualquer processo enfermiço em nossos corpos físicos. Além da longa mocidade, seríamos saudáveis por tempo indefinido, era o verdadeiro elixir da longa vida. Simplesmente decidimos que Electra não merecia ser preservada do envelhecimento, e jamais revelamos isso a ela. Não éramos generosos, o que era nosso não deveria ser de mais ninguém. Somente meus irmãos recebiam qualquer benefício que estivesse ao meu alcance, e eles faziam o mesmo por mim. Vivíamos para nossos egos. Não éramos deliberadamente maus. Tudo acontecia segundo algum propósito. Praticávamos o mal, mas para atender nossos propósitos, jamais por sadismo ou perseguição infundada. Não agredíamos gratuitamente, mas éramos intolerantes com servidores indisciplinados. Estávamos no topo da escala hierárquica. Como eu já disse, tratávamos como iguais somente quem dominava o frio. O resto da população deveria prestar-nos reverência e dirigir-se a nós somente quando autorizado. Vingança, sim. Jamais poderemos negar este sentimento anticrístico, porém, nós nos considerávamos justiceiros. Por que motivo Deus nos teria dado tanto poder se não fosse para realizar a justiça, colocar ordem no caos? Tanto na matéria como depois, fora dela, alegávamos que o Espírito Criador não se interessava por almas que viviam distanciadas das virtudes crísticas. Logo, cabia aos sacerdotes atlantes administrar aquela esfera desprezada pelo Todo-Poderoso. Pertencíamos ao mundo das sombras e precisávamos regê-lo. Eu vivia a ilusão de crer que tinha o controle total sobre a situação. Na verdade, era apenas uma forma de tentar dominar o sentimento de insegurança que nasceu em mim com a perda de Eveline. Eu acreditava poder restabelecer a ordem e fazer com que todos seguissem minhas diretrizes. Mas quem era eu, além de mais um perturbado e perdido em seus próprios conflitos? Como eu poderia colocar ordem em Atlântida se minha vida era uma sucessão de tormentos e dúvidas? Eu vivia uma vida desregrada e acreditava que poderia, em determinado momento, fazer nossa civilização perceber que deveríamos retomar os bons valores de outrora. Mas como crer em bons valores se meu comportamento diário estava longe de ser um exemplo de dignidade, assim como era o de meus pais? Minha alma em conflito vivia entre a luz e a treva, como sempre, balançando sobre o abismo, vivendo no fio da navalha. Em alguns dias, eu acordava envolto em luz por ter recebido instruções no plano astral superior, com o objetivo de corrigir meus erros. Dirigia minhas reuniões com os líderes da raça branca com propostas de paz e entendimento, mas, ao chegar lá, eu me irritava com a hipocrisia e a vileza de meus pares. Em poucos minutos, eu me esquecia dos ensinamentos de luz e entrava na mesma frequência destrutiva da cúpula do poder do continente atlântico, que caminhava, dia após dia, para seu terrível destino. A ódio revidava com revolta. Desejava luz, mas não era tolerante com as trevas. Logo, não conseguia me desligar dos sentimentos negativos que escravizavam minha alma. Perdido nesses pensamentos e ajoelhado em frente à sepultura de Eveline, eu percebi, mais uma vez, a impaciência de Anashi. Ergui-me, colocando a mão em seu ombro e dizendo-lhe, com um tom amigável, só mais um pouco, meu grande amigo. Já partiremos. Ele fez um sinal de concordância, enquanto eu caminhei em direção a uma região mais arborizada do cume daquela montanha. O vento castigava minha capa negra, que se agitava como uma bandeira no topo do mastro. Lembrei-me da chegada dos primeiros grupos de alunos àquele ponto alto das montanhas. Apreciei a vista do mar, irei lembrando a alegria das gêmeas correndo por aqueles campos e bosques, enquanto Eveline realizava seus estudos botânicos, em uma época em que o clima não era tão severo quanto naqueles novos tempos.
As vibrações densas da nova geração de Atlantes desciam o nível vibracional de todo o continente, dia a dia, levando-nos a conviver com intempéries semelhantes às do mundo primitivo. Recordei-me também da satisfação estampada no rosto de meu pai, Atonis, o filho do sol, no dia em que inaugurou o Templo das Montanhas de Kandur. De forma segura e serena, mantendo a esperança na humanidade, ele abraçava os jovens com um sorriso no rosto e sonhava que talvez aquele grupo selecionado pudesse retomar a própria região urbana de Atlântida e recuperar os valores perdidos, em vez de ter de fugir do cataclismo para civilizar o mundo primitivo, como a última geração honrada da grande ilha. Eu sacudi a cabeça e falei para mim mesmo: sinto, meu pai. Somos piores que lobos. Somos chacais à espera de uma vítima. Jamais poderíamos viver nesse mundo encantado que você idealizou. Somos almas impuras, indignas de tal benção. Naquele instante, perdido em meus pensamentos, senti uma vibração especial alguns passos adiante. Meu coração não poderia estar me enganando. Caminhei em direção a uma árvore frondosa que se destacava das demais por sua imponência e fiquei com o olhar fixo em determinado ponto. Eu nada podia ver, mas sabia quem estava ali, em outro nível dimensional, dentro do portal que meu pai havia criado para seu grupo de alunos. Ali era a colônia de Kandur, e eu sentia a presença de Artemis e das meninas. Sabia que estavam ali. Tinha certeza disso. Sim. E elas estavam naquele mesmo local onde eu fixara meu olhar. Lua deu um passo à frente e afirmou, com sua voz rouca e sensual, carregada de emoção decorrente da forte impressão: minha mãe, Andrei pode nos ver. Ele está olhando para mim. Ele pode sentir-nos. Tenho certeza. Artemis deixou correr uma serena lágrima e disse: ele não pode nos ver, mas sente nossa presença. Andrei sabe que estamos aqui neste exato local. A ligação que temos com ele ainda é muito grande. Só correu até o lado da irmã e segurou firmemente sua mão. Ambas ficaram olhando-me nos olhos, sem respirar. Enquanto isso, eu caminhei lentamente, como um cego, tentando utilizar os demais sentidos para melhor captar a presença que tinha atraído minha atenção de forma tão especial. Ryu e Arnash notaram meu estranho comportamento e perguntaram, preocupados, se estava tudo bem comigo. Eu os tranquilizei com um gesto e pedi que aguardassem em silêncio. Então, estendi o braço e toquei nas folhagens da árvore limítrofe entre as duas dimensões. Percebi que ali estava a fronteira que nos separava. Fiquei parado por alguns instantes, realizando uma prece silenciosa de agradecimento por aquela dádiva, depois de tantos anos. As gêmeas, agora duas mulheres adultas de 25 anos, ficaram abraçadas, em silêncio, acompanhando com seus vivos olhos cada movimento que eu realizava e meu semblante sofrido. Os anos pareciam não ter passado para mim. A única coisa que havia mudado era a expressão de meu rosto. Antes, triste e abatido pela morte de Eveline, agora, duro e indiferente por causa das lutas internas que havia travado nos últimos 20 anos. Meu porte físico e dos demais amigos tinha se tornado atlético. Por causa da vaidade humana, dedicávamos-nos a exercícios para desenvolver um belo porte. Os braços musculosos, com as veias saltadas, indicavam que erguíamos pesos por esporte e vaidade. Meus longos cabelos louros, que esvoaçavam com as fortes rajadas de vento, continuavam os mesmos. Realmente, apenas olhar havia sofrido uma mudança significativa, em consequência de minha alma ter passado por diversas metamorfoses, desde os tempos em que Atlântida vivia o final de sua época de ouro. Sol tinha se tornado uma verdadeira deusa, com seus longos e cacheados cabelos louros. Sua pele branca como a neve e os olhos verdes penetrantes haviam se tornado especialmente encantadores com a maturidade. Formato suave de seus lábios refletia toda a sua nobreza e elegância. A doce loirinha irradiava a mesma vitalidade impressionante da infância.
Já Lua reproduzia exatamente a graça e a maturidade que lhe eram característicos desde criança. Cabelos e olhos negros envolventes emolduravam uma expressão facial irresistível. Se Lua já era uma criança madura, agora tinha se tornado uma mulher sábia, dona de uma profundidade espiritual rara. Por ser mais séria do que Sol, Lua impunha medo em quem se aproximava dela. Raros homens ousariam tentar seduzi-la, ao contrário de Sol, que sempre sorria ao receber um galanteio. Sol tinha uma expressão contínua de felicidade no rosto. Já Lua, às vezes, era um tanto melancólica e vivia perdida em pensamentos misteriosos, o que a distanciava das relações sociais, talvez até por não ser uma legítima representante da raça branca e ter de viver, no futuro, em seu meio. Sol era autêntica, um livro aberto, sem segredos, meticulosa, enquanto Lua era misteriosa, indevassável. Acredito que somente eu conseguia ler seus pensamentos. Nos anos seguintes, eu brincava com elas, chamando Sol de minha bela artista e Lua de minha bela feiticeira. Mesmo com a túnica discreta de sacerdotisas, demonstravam uma silhueta encantadora. Naquele momento, não pude vê-las, mas sutilmente estabelecemos uma conexão telepática, unindo nossas almas como nos velhos tempos, em que elas eram apenas duas crianças arteiras. Senti uma onda de bem-estar envolvendo meu coração e sorri, de forma ingênua e sem malícia, algo pouco comum naqueles tempos. Em seguida, murmurei, sabendo que elas ouviam no imo da alma, que saudade de minhas capetinhas. Lua colocou a mão no peito, externando toda a sua saudade, e Sol deixou escorrer lágrimas abundantes dos olhos. O sorriso delas invadiu minha alma, e eu retribuí serenamente, algo pouco comum em todos aqueles anos, desde a morte de Eveline. Enquanto eu me divertia, em um mundo íntimo e incompreensível aos amigos, percebi que eles se dirigiam para a nave que nos trouxera até as montanhas de Kandur. Eu, então, encostei minha mão nos lábios e soprei um beijo carinhoso em direção às meninas. Em seguida, girei sobre os calcanhares e corri até o veículo, que já se preparava para partir. Naquele momento, eu não notei, nem mesmo Artemis, mas as gêmeas ficaram profundamente envolvidas emocionalmente. Rapidamente, retornamos à capital Poseidonis, e me dirigi para meus aposentos. Naqueles tempos de guerra, os sacerdotes do primeiro escalão viviam em um grande edifício administrativo, em amplos apartamentos luxuosos que tinham piscina e sauna privativa. Era importante estarmos sempre juntos e a postos, caso fosse necessário rebater algum ataque massivo dos sacerdotes de Atlas. Passei com passos rápidos pelos guardas que vigiavam a entrada de meus aposentos, joguei a capa em um divã, tirei a roupa e dirigi-me para a ampla banheira de hidromassagem que dava vista para o bosque ao lado. Pouco depois, várias mulheres, entre as mais belas de Atlântida, vieram banhar-me. Não eram servas, e sim mulheres nobres da sociedade atlântica que faziam qualquer coisa para estarem ao lado dos grandes sacerdotes do Vril. Certamente eu escolhi as mais belas e interessantes para me fazerem companhia. Mas, naquela noite, eu não queria conversar. Estava perdido em meus pensamentos. Elas imaginaram que se tratava dos problemas da guerra, mas minha mente estava focada em minhas queridas gêmeas que eu não via fazia tanto tempo. Uma saudade profunda se apossou de meu espírito e me deixou nostálgico. Tive que, inclusive, disfarçar uma lágrima e outra que escapavam de meus olhos. Elas começaram, então, a perguntar-me o motivo de minha tristeza. Beijei todas, uma a uma, e pedi, gentilmente, que me deixassem sozinho, porque eu precisava meditar. Todas sorriram e foram para seus aposentos, no amplo e sofisticado edifício. Elas sabiam quando eu desejava dormir só. Apesar de eu estar vinculado à linha das trevas, tratava minhas mulheres com total respeito e carinho. Jamais as forcei a fazer o que não desejavam,
Ainda mais porque eu possuía uma infinidade delas para atender meus anseios mais íntimos. Esse gesto, além de garantir-me todo o amor que elas tinham a oferecer, ainda me tranquilizava em relação a eventuais atentados. Além dos vigilantes, eu podia contar com a atenção de todas elas, que me amavam de coração, caso eu sofresse algum ataque durante meu repouso noturno. Sempre tive o sono muito pesado. Elas se retiraram, e eu fiquei tomando um copo de guaianás, olhando pela janela e meditando sobre o tempo em que eu vestia a cor da luz. Logo o efeito daquela bebida mágica tomou conta de meu corpo, e fiquei com um relaxado sorriso no rosto, observando sua misteriosa tonalidade através da transparência da taça de cristal. Leves bolhas subiam do fundo do copo, uma efervescência natural resultante da fermentação do fruto. O guaianás era feito a partir de um fruto raro, chamado guaiá, que passou a ser cultivado de forma desenfreada nos últimos 20 anos por causa da excessiva procura. A fermentação desse fruto, cítrico e de coloração avermelhada, resultava em um elevado teor alcoólico, sendo o guaianás mais forte do que a vodka, porém menos forte que o absinto. Sua tonalidade ficava entre a cor do vinho branco e o rosé. Além disso, possuía propriedades energéticas, estimulantes e levemente alucinógenas. Apesar de ser quase uma droga, não passava da mais refinada e inebriante bebida já desenvolvida na história de nossa humanidade. Ela era forte para a sutil constituição física dos atlantes, porém quase comum e inócua para os habitantes do mundo primitivo, descendentes do Homo sapiens, que já estavam acostumados com drogas bem mais fortes e primitivas. Além disso, eles não tinham sensibilidade para perceber o sutil e refinado paladar do guaianás, sendo seus efeitos perceptíveis somente para nós. Eles consumiam ervas alucinógenas bem mais densas e destrutivas, algo que já estava se tornando rotina também em algumas regiões mais afastadas da capital Atlante. Já o excessivo consumo do guaianás só não nos causava prejuízo orgânico por causa do poderoso efeito regenerativo do vril, que relataremos no capítulo seguinte. Então, envolvido pela bebida, não consegui mais controlar a saudade e comecei a chamar as gêmeas pela linguagem telepática, procurando estabelecer novamente aquela profunda ligação que nos unia de forma tão misteriosa quando as conheci. Eu me lembrei dos poemas de Lu e das canções que Sol adorava cantar e comecei a repeti-los bem baixinho, como se estivesse recitando mantras sagrados. No fundo da alma, eu ouvia seus pensamentos, como se fossem um cântico sereno, e elas os meus. Não era uma linguagem absolutamente clara, mas eu sentia suas vibrações, pedindo-me para abandonar a capital, rasgar a roupa negra e voltar para a luz. Eu apenas respondi, sorrindo e em êxtase, quem sabe um dia, meus amores. A fonte da juventude. Na manhã seguinte, entrei com passos rápidos na grande pirâmide. Diante de minha presença, todas as portas se abriram sem objeção. Antigamente, almas impuras eram impedidas de entrar. Mas, naqueles dias, o símbolo máximo da tecnologia Atlante atendia nossos interesses. Agora, os senhores do vril não eram mais os sábios atlantes de outrora, e sim nós, os espíritos arrogantes e guerreiros exilados de capela, as salas de estudo, o desenvolvimento industrial de produtos usando o vril e toda a sua aplicação para o bem haviam desaparecido. Pouco a pouco, a tecnológica sociedade Atlante começava a se tomar tribal, igual ao restante do planeta. Ainda mais que o quinto elemento se tornara raro na natureza. Seu domínio era cada vez mais restrito, limitando-se à produção de produtos industrializados em série. Era fácil perceber que, em algumas décadas, nossa vida seria quase tão limitada como a dos habitantes do mundo primitivo. As únicas naves que decolavam eram as pilotadas por sacerdotes do vril de nível médio ou superior. Não éramos mais vistos como cientistas, e sim como feiticeiros de uma seita obscura. A nobre classe dos sábios e cientistas agora era ocupada por bruxos traiçoeiros,
E o simples povo trabalhador e honesto agora dava espaço para uma gente malandra e sem valores. Os que se faziam de vítima, ao primeiro vacilo, passavam a perna em seus semelhantes, sem o menor escrúpulo. Com o passar dos anos, crendices e rituais foram criados para entender o vril, distorcendo sua aplicação para atender interesses obscuros. Somente os maiores manipuladores da grande energia conseguiram manter o domínio sobre ela, assim como havia previsto o Gadeiro. E estes estavam empenhados na guerra ou haviam fugido para as montanhas ou locais ermos, para viverem como eremitas. Alguns ainda eram procurados, praticamente caçados, pelos dois lados da batalha. Seu peso valia ouro, e não podiam ser desprezados. Eu me tranquilizava por meus pais terem migrado para um local inacessível à ambição desses homens. Já aqueles que tinham um domínio mediano se conformaram com isso ou, então, tornaram-se ridículos mistificados reis, que afirmavam ao povo simples poder controlar o vril, tal como ocorre hoje em dia com alguns farsantes que afirmam se comunicar com os espíritos apenas para tirar dinheiro de pessoas ingênuas. As gerações mais novas nem mesmo entendiam como o quinto elemento funcionava. Tenho certeza de que, se as pessoas de Atlântida vivessem para contar suas histórias, as gerações futuras acreditariam que a pirâmide seria apenas um templo funerário ou algo assim, semelhante ao que acontece no Egito com as pirâmides de Gizé. Com um olhar carregado e com a capa negra esvoaçando, tal a rapidez de meus passos, cruzei por vários sacerdotes menores que trabalhavam dentro da pirâmide, com o objetivo de construir armamentos convencionais e desenvolver estudos sobre bombas de destruição em massa para a guerra. Nem mesmo retribuí as mesuras que eles insistiam em realizar, em sinal de reverência. Naqueles dias, minha arrogância e meu desprezo por seres hierarquicamente inferiores já estavam no auge. O máximo que eu permitia eram essas demonstrações de servilismo. Dirigir minha palavra sem serem solicitados poderia custar-lhes muito caro. Eu acreditava não ter tempo a perder com seus assuntos banais, um triste gesto de imaturidade espiritual, pois o verdadeiro sábio é aquele que consegue descobrir ensinamentos em todas as manifestações da vida, inclusive em uma ingênua conversa cotidiana. Além do mais, o verdadeiro líder é aquele que cativa, e não que impõe medo. Talvez achasse que impor medo e respeito fosse necessário para manter o controle sobre aqueles que estavam sob nosso comando. Não percebia, mas essa forma de agir era uma clara demonstração de insegurança, pois simplesmente não era necessária. Quem iria enfrentar um sacerdote do vril de primeira linha? Esse seria um gesto que nem o mais insano cidadão atlântico cometeria. Atravessei o amplo salão no piso térreo e me dirigi ao elevador que levava ao cume da pirâmide. Eu subi até o topo, local onde antigamente se reunia o conselho do vril, e abri a porta que somente Arnash, Rio e eu tínhamos acesso. Os gatos que antigamente realizavam a purificação e o controle não existiam mais. Tínhamos matado todos eles, porque tinham nos atacado e nos arranhado, nas primeiras tentativas de acessarmos algumas áreas restritas da pirâmide. Isso foi o suficiente para percebermos que não teríamos uma convivência amistosa com aqueles bichanos. Assim, nós reprogramamos os computadores e o vril com certa facilidade, mas os gatos, por serem sencientes, possuem alma. Além disso, por estarem ligados a uma poderosa alma a grupo, jamais se venderiam. Hoje em dia, a domesticação reduziu o potencial energético e sensitivo desses enigmáticos animais, mas, naquela época, eles pareciam seres racionais com altíssima sensibilidade. Os atlantes, inclusive, ensinaram os egípcios e persas a utilizarem as elevadas capacidades dos felinos para esse fim. Eu caminhei até o centro da sala, joguei minha capa sobre a mesa e, ajeitando os cabelos que caíam sobre meu rosto, observei Rio e Arnash dentro das câmaras de radiação de vril. Havíamos desenvolvido aqueles equipamentos,
semelhantes aos caixões de vampiros dos filmes de ficção, nos quais dormíamos algumas horas para operar o rejuvenescimento celular. Não é difícil constatar que os criadores das lendas de vampiros foram intuídos por essa prática milenar que se propagou principalmente no astral inferior da Terra, nos milênios seguintes. Lá dentro, as correntes da energia vril percorriam nossos organismos a uma velocidade fantástica, provocando uma recuperação celular que nos rejuvenescia vários dias em poucas horas. 1 hora de exposição correspondia a 3 dias de recuperação dos excessos, prevenindo o envelhecimento, com a eliminação da formação dos radicais livres. Com esse processo, evitávamos o natural desgaste causado pelas toxinas de nossas almas desequilibradas, que desciam para o corpo físico, corrompendo com doenças degenerativas o excelente material genético que recebêramos de herança de nossos pais, os perfeitos atlantes da Era de Ouro. Esse recurso era fundamental, também, para reparar o estrago orgânico provocado pelos excessos com o Guaianás, com a guerra e com o grande desgaste energético causado pelas atividades sexuais intensas, que também vampirizavam nossas forças. Acreditávamos absorver a vitalidade juvenil das mulheres que conquistávamos, mas, muitas vezes, elas nos contaminavam com suas vibrações espirituais perturbadas, além de sorverem nossas energias. E lá havia uma crença de que as mulheres que mantivessem relações com os sacerdotes do vril poderiam se beneficiar indiretamente com o poder curativo e rejuvenescedor dessa misteriosa energia. Tal ilusão era alimentada principalmente pelo fato de que o tempo passava, e não envelhecíamos, por causa das câmaras de rejuvenescimento. A vagina dessas mulheres era como uma ventosa, a qual, depois de conectada, sugava-nos de forma impressionante. Sabíamos disso, mas gostávamos e precisávamos dessa troca de energias. Éramos ambos parasitas, sugando-nos mutuamente. O gesto de doar amor alimenta ambos, já a vampirização mútua causa um terrível esgotamento nos dois parceiros. Eu bati no visor da cápsula e fiz sinal para saírem. Arnash desligou o aparelho e abriu a tampa de vidro, resmungando. Rio estava muito sonolento. Apenas se ergueu com um olhar parado, entre um bocejo e outro. Arnash, se você continuar utilizando as câmaras de rejuvenescimento neste ritmo, terminará mais jovem que uma criança. Você sabe que o uso ideal prescreve apenas algumas horas por noite, e não mais que 4 vezes por semana. Ele sorriu com minha brincadeira e disse, dou um dedo da mão para não me tomar um velho decrépito. Os atlantes antigamente viviam mais de um século e com saúde. Hoje em dia, tenho me assustado com o envelhecimento precoce de nosso povo e com as estranhas doenças do mundo primivo que estão surgindo por aqui também. Isso parece uma praga maldita. Eu concordei com um gesto, lembrando-me das pesquisas que realizaram ao lado de Evelyn entre os povos primitivos. Ana CH tinha razão. Atlântida estava perdendo sua profilática energia espiritual, a qual mantinha tudo e todos puros e perfeitos. Havíamos contaminado aquele paraíso com nossos pensamentos e ações que contrariavam o princípio divino universal. Ama o teu próximo como a ti mesmo e faça a ele somente o que gostaria que te fizessem. Esse era o resumo das leis espirituais, segundo tinha nos ensinado o nobre Antúlio, o maior mestre espiritual dos Atlantes em toda a sua história. A humanidade atual sofre com doenças e tragédias de toda a natureza por não estar em sintonia com essa máxima suprema citada. Esse é o resumo central da mensagem de todos os grandes mestres da humanidade e reflete diretamente a vontade divina. Nenhum outro ensinamento espiritual está mais perto da verdade absoluta de Deus do que esse. A Terra só abandonará sua senda sem fim de karmas, que resultam em doenças e sofrimentos, quando seguir o roteiro da luz, assim como ocorria na Atlântida da época de ouro. Os dois desceram lentamente de seus caixões de rejuvenescimento com a pele coberta pelo tradicional suor escuro, oriundo da purificação orgânica disparada pelo vril.
As toxinas eram liberadas por meio de uma transpiração peculiar, que deixava a pele engraxada. Em seguida, eles caminharam até um compartimento no canto da sala, por onde passavam por uma última e rápida descarga energética, que cristalizava os resíduos finais da purificação. Em segundos, a pele expelia, de forma impressionante, os resíduos finais das toxinas, por meio de pequenos cristais negros. Essa era uma limpeza realizada no corpo físico e também no astral, prevenindo o desencadeamento de doenças oriundas das toxinas que agregávamos à alma quando praticávamos nossos atos negativos. Era uma forma de driblarmos a justiça divina. Nos anos finais de Atlântida, utilizávamos esses cristais negros, que condensavam poderosa enfermidade astral, para trabalhos de magia transcendental, com o objetivo de atingirmos nossos inimigos. Hoje em dia, o termo mago ou mágico é mal compreendido. Os mágicos que vemos nos espetáculos circenses são, na verdade, ilusionistas. Eles fazem a plateia crer em algo que não existe. Apenas provocam uma ilusão momentânea, enganando os sentidos do espectador. Magia é realmente provocar alterações concretas a partir da manipulação de energias astrais. Na época da extinta Atlântida, viveram os maiores magos da história de nosso mundo, pois eles conseguiam manipular o fluido cósmico universal para esse fim. O vril, entre outras tantas aplicações, era utilizado para a prática de magia branca e negra. Com o passar dos séculos, no mundo primevo, alguns mágicos poderosos conseguiram bom êxito no campo da magia, mas nem de longe se comparavam aos magos atlantes. Mesmo assim, realizaram grandes proezas tanto para o bem como para o mal. Depois do processo de limpeza prévia, Ryu e Anash agarram seus corpos fatigados em duas grandes banheiras de limpeza. Ryu, já mais acordado, porém ainda demonstrando cansaço, perguntou-me: irmão, o que você faz aqui tão cedo? Não o chamamos para a noite ontem porque sabemos que nos dias em que você visita o túmulo de Eveline prefere ficar recolhido, meditando. Eu andei de um lado ao outro, perdido em meus pensamentos. Minha mente era uma usina que parecia jamais descansar. Algumas vezes, eu achava que seria muito bom ter alguns momentos de paz, como aqueles idiotas que ficavam nas praças dando comida aos pássaros, sem nada para pensar, mas eu não conseguia me desligar. Ao ouvir as palavras de Ryu, virei-me e disse-lhe, passando a mão pelos longos cabelos louros: sim, preferi ficar meditando ontem à noite. Foi melhor assim. Mas o que me traz aqui tão cedo é um chamado de Gader. Ele convocou uma reunião de emergência faz pouco. E imaginei que vocês estariam em sono profundo e resolvi alertá-los. Já tivemos muitas desavenças ultimamente com nosso arrogante líder. Não seria prudente faltarmos a essa reunião. Os dois concordaram com um gesto, e Anash perguntou: quanto tempo nós temos até a hora da reunião? Eu ergui a mão e disse-lhes: banhem-se e vistam-se com tranquilidade. A reunião é no final da manhã. Enquanto isso, eu farei umas pesquisas no computador central da pirâmide. Encontro vocês lá embaixo. Anash agradeceu o aviso e disse: pelo menos esse velho insuportável marcou a reunião para um horário adequado. Detesto quando ele nos convoca à noite e estraga nossas festas. Todos rimos de seu comentário. Depois, eu desci para a biblioteca central da pirâmide. Lá fiquei realizando algumas pesquisas sobre o poder alquímico da antimatéria e sobre como dominá-la. Nós sabíamos que Atlas e seus sacerdotes também pesquisavam sobre o tema. O impasse com o poder do Vril já durava 2 décadas e parecia uma interminável queda de braço. Não conseguíamos vislumbrar quem seria o vitorioso daquele embate. O domínio de uma nova forma de poder seria determinante para pôr fim à guerra. Eu não tinha pressa para isso. Contudo, queria fazer parte do grupo que dominaria qualquer novidade nesse confronto, até mesmo para tentar evitar um desfecho antecipado da guerra. Afinal, disso dependia minha vida. Na verdade,
Eu não tinha ânimo para nada. Desde a morte de Evelyn, eu não via mais sentido nenhum em minha existência. Lá no fundo, eu desejava manter-me vivo, não sei por qual motivo. Eu vivia em uma gangorra lógica, que me levava ao desejo de viver ou morrer, ser útil ou destruir, ascender aos céus ou descer aos quintos dos infernos. Eu tamborilei os dedos sobre a mesa e fiquei pensando. Meu pai era o grande sacerdote do sol, regia o poder da luz para o bem e para a manifestação divina do Espírito Criador. E eu ali, estudando uma forma de dominar o poder do sol negro, a manifestação contrária a tudo que meu pai amava e para o que havia dedicado sua vida incansavelmente. No início do universo, matéria e antimatéria foram criadas na mesma proporção. Basicamente, para cada partícula havia sua antipartícula correspondente, ou seja, para cada elétron foi criado um positron, para cada quark, um antiquark, e assim por diante. Esse cenário dominou o universo logo depois da explosão primordial, que deu início à dimensão em que vivemos. Mas a antimatéria escapou de nosso espaço, criando um universo paralelo. Assim, quando uma partícula encontra a sua antipartícula correspondente, um elétron interage com um positron, por exemplo, as duas se aniquilam, transformando-se em energia pura, consumindo-as. Os estudos que realizávamos tinham como foco principal buscar na dimensão paralela a antimatéria correspondente ao que desejávamos destruir em nosso plano. No momento em que ela fosse trazida à nossa dimensão, exterminaria naturalmente sua contrapartida, em uma profusão de energias de impacto imprevisível. Já tínhamos acessado essa outra dimensão e trazido algumas partículas de antimatéria para nosso mundo. Difícil era fazer a migração de elementos na proporção exata, sem causar o caos que poderia destruir toda a Atlântida e, quem sabe, o próprio planeta. O risco de criarmos um ínfimo mas catastrófico buraco negro, com poder de exterminar o planeta inteiro, não poderia ser descartado. Nome Sol Negro foi designado para opor essa imensa energia destrutiva do poderoso Sol, o gerador da vida. Ou seja, simplesmente a força máxima da matéria contra a da antimatéria. A manifestação do bem e do mal configura apenas os dois extremos da mesma energia. Os opostos são idênticos, de igual natureza, porém em graus diferentes. Logo, o lado das sombras sempre soube que, para vencer o bem, precisava trabalhar a mesma energia em sentido oposto. Era a inversão da força, mesmo que ela fosse apenas simbólica. A representação da força do anticristo é a cruz inversa, um elemento que está em oposição direta ao símbolo maior do cristianismo. A própria cruz suástica dos nazistas foi elaborada no sentido contrário da que naturalmente sempre foi utilizada, para ter essa mesma função energética. A suástica, ou cruz gamada, é um símbolo místico encontrado em muitas culturas, em tempos diferentes, dos índios Hopi aos astecas, dos celtas aos budistas, dos gregos aos hindus. A nazista tem os braços apontados para o sentido horário, ou seja, indo para a direita, e roda a figura de modo a um dos braços estar no topo. As suásticas budistas e Hopi parecem reflexos do símbolo nazista no espelho, demonstrando, assim, a posição anticrística desta última. Inclusive, membros do Terceiro Reich subiram as montanhas do Tibete para tentar desvendar o segredo do vril, porém, os monges budistas não tinham conhecimento do que eles tanto procuravam. O vril sempre foi um segredo na mão de poucos. Dessa forma, quando utilizávamos o vril para destruir, também o fazíamos de forma inversa a essa energia, manipulando o fluido cósmico universal ao contrário. O poder da força inversa sempre é extraordinário, tanto no plano físico como no astral. As trevas não são apenas escuridão, mas principalmente a ausência de luz, e vice-versa. Eis o grande segredo oculto da magia milenar. Quem compreende que tudo faz parte do Uno abre as portas para a compreensão maior. O céu e o inferno estão sobrepostos, porém em graus diferentes, e Deus está em tudo.
Não existe um diabo em oposição ao Criador. O mal mora apenas dentro de nossas almas ainda imperfeitas, e o Espírito Criador espera pacientemente que nos libertemos das distorções da realidade que criamos em nossas próprias vidas. A obra de Deus é naturalmente voltada para o bem. Nós é que ainda não a compreendemos, pois estamos escravizados ao mundo das ilusões, que não reflete a essência do Criador e também a nossa, pois somos feitos à imagem e semelhança do Altíssimo. Depois dessas reflexões, meus grandes olhos azuis ficaram tristes. Eu afastei os instrumentos de navegação da biblioteca virtual e me levantei. Caminhei até a janela e fiquei apreciando a beleza da natureza, ainda não totalmente corrompida pelos novos Atlantes. Fiquei ali imaginando um raio do sol negro, a antimatéria, consumindo o trabalho da luz, destruindo aquele paraíso. Meu corpo, então, começou a transpirar e, por um instante, imaginei que fosse o suor negro das câmaras de rejuvenescimento. Assustei-me. Mas não era nada, apenas uma transpiração normal, típica de ocasiões em que vivemos grandes êxtases emocionais. Saí porta fora com passos ansiosos e fui aguardar os amigos no pátio central, respirando o ar puro da abundante vegetação e recebendo os raios solares da manhã. Aquele gesto pareceu acalmar meu espírito. Relaxei e até mesmo adormeci por alguns instantes. Porém, logo fui acordado pela aproximação nervosa de Electra. Naquele tempo era necessário ter os sentidos muito aguçados. A desatenção poderia custar muito caro. Poderia ser a diferença entre a vida e a morte. Não podíamos confiar em ninguém. Quando senti aquela onda desequilibrada chegando perto de meu campo áurico, despertei sobressaltado. Ela se sentou ao meu lado e perguntou, com ironia: "O que você faz aqui essa hora, com o rosto abatido? As festas de ontem não foram de seu gosto? As jovens de nossa sociedade não alegram mais? Crápula maldito!" Eu olhei com desdém para ela e falei com irritação: "Deixe-me em paz, Electra. Ontem, fez 20 anos que Evelyn morreu. Permita que eu chore minha dor em paz." Electra arregalou os olhos, recordando-se daquele fato insignificante para sua alma doentia. No mesmo instante, ela bloqueou todos os seus sentimentos para não me alertar, intuitivamente, de que tinha sido a mentora do assassinato que me fazia chorar havia tantos anos. Depois de recompor-se, ela aproveitou o momento para fazer-me sofrer, já que suas esperanças de ter-me como esposo eram cada vez mais remotas. Cruzando suas longas e sedutoras pernas em minha direção, ela disse, em tom sarcástico: "Nem todas as lágrimas do mundo apagarão sua responsabilidade sobre a morte de Evelyn. Não adianta enganar-se, meu querido." Eu me virei para ela, espantado, e perguntei: "De onde tirou essa ideia, mulher louca? Quem disse que sou responsável pela morte dela?" "Sempre a amei." Electra gargalhou e respondeu-me: "Menino ingênuo. Se você tivesse vindo lutar ao lado de seus irmãos de raça mais cedo ou, então, não fosse tão arrogante, exibindo os poderes que possui, provavelmente a guerra já teria sido resolvida, e você e Evelyn estariam agora plantando verduras em algum povoado esquecido do mundo primitivo. Mas você não consegue ter uma vida apagada, não é mesmo, meu vaidoso amante?" Eu saltei do banco em que estávamos sentados e, quando ia me defender, percebi a aproximação dos amigos que caminhavam rapidamente em minha direção. Estávamos atrasados para a reunião do conselho. Eu apenas a fulminei com um olhar e disse-lhe: "Depois conversaremos sobre isso. Agora, estamos atrasados para a reunião." Ela fez um gesto irônico de conformidade e falou: "Sim, precisamos ir." Nós três entramos em um veículo e, quando Electra foi acompanhar-nos, empurrei-a e gritei, com os olhos em chama: "Procure sua gente, cobra venenosa." Ela ameaçou atacar-me com vril, e eu me preparei, dizendo-lhe, com os dentes cerrados, em estado extremo de raiva:
Face você não verá o sol nascer amanhã. Ela deu 2 passos para trás, como uma serpente acuada, e eu fiz sinal para Ryu partir. Nosso veículo se deslocou rapidamente, e ela permaneceu no local com um olhar enlouquecido, irradiando-me pesadas cargas de energias densas. Enquanto Ryu pilotava, Arnashi se virou para mim e disse: Andrei, você precisa resolver isso. Essa mulher é perigosa. Até hoje, ela não esqueceu seu desprezo por ela. Um dia, Electra tentará contra sua vida. Tenho certeza disso. Ryu virou a cabeça levemente para nós, sem tirar os olhos dos comandos da nave, e concluiu: Arnashi tem razão. Foi um erro você ter tido relações íntimas com ela, Andrei. Agora seu ódio é muito maior do que seria caso você não tivesse dado a ela falsas esperanças. Eu respirei fundo e respondi, irritado com o conselho que era verdadeiro, mas que me chateava ainda mais, por eu não o ter seguido. Eu sei. E quem são vocês para me criticarem com relação a isso? Dei um murro nos painéis da nave e concluí: já devia tê-la matado para resolver isso, mas, além de ela ser sacerdotisa do 5º elemento, é uma das prediletas de Gader. Qualquer desequilíbrio na balança do Vril pode ser determinante nessa guerra. E Electra é poderosa. Gader vai enlouquecer se ficar sem ela. Acredito que ele só se preocupa com nossa segurança pelo receio de perder nossa força com a grande energia. Caso contrário, nem se importaria com nossas noitadas sem fim. Os 2 amigos fizeram um sinal de concordância, demonstrando preocupação. Depois seguimos em silêncio até o prédio administrativo do governo central da capital Atlante. Fomos os penúltimos a entrar no amplo salão com uma mesa oval ao centro. Electra chegou minutos depois, transpirando muito e vermelha de raiva. Gader estava sentado na poltrona presidencial, no canto oposto da mesa, ao lado de seus assessores mais próximos, Pantauer e Galeato. Ele usava um traje preto com diversas insígnias. Eu sorri para Ryu e falei-lhe, ao pé do ouvido: olhe só, Ryu, o bode velho está se achando melhor que nós. Todos usamos os mesmos trajes, e ele com aquelas frescuras ridículas. Ryu segurou-se para não rir. Sentamos no extremo oposto da mesa, deixando os lugares próximos a Gader para os bajuladores, que não eram poucos. Arnashi procurou sentar-se ao lado de Tessália, uma sacerdotisa que ele estava tentando seduzir fazia meses. Quanto mais ela evitava seu assédio, mais ele ficava obcecado por conquistá-la. Assim era Arnashi. Aproveitei aquele momento inicial, antes de começar a reunião, para estudar nosso líder. Várias vezes eu havia sonhado que morreria pelas mãos daquele ser sinistro. Era um aviso claro. Lembro-me nitidamente de suas palavras na hora extrema. Ele dizia, antes de desferir o golpe fatal: morra, traidor. Ninguém te protegerá neste momento final. Os olhos quase sem cor de Gader, parecendo um demônio, com sua face caricata de ódio rindo de minha desgraça naquele momento, não saíam de minha mente. Ele era um verdadeiro fantasma, branco como um vampiro. Em diversas ocasiões, eu acordei assustado com tal pesadelo. Era algo que parecia real demais para eu não levar a sério. Despertei de meus pensamentos quando Gader levantou-se e começou a falar. Ele era alto e magro, possuía traços angulares, nariz aquilino e expressões faciais frias, típicas de seres maus e insensíveis. Seu cabelo totalmente branco e até a altura dos rins. Algumas vezes, como nessa ocasião, ele o prendia trançado, em forma de rabo de cavalo, como os antigos chineses. A roupa muito negra contrastava diametralmente com sua pele e seus cabelos alvos como mármore. Ele pediu silêncio e disse-nos, com sua voz malévola: defensores do governo legítimo do reino de Atlântida, creio que chegamos finalmente a mais um passo que pode pôr fim a esta trágica guerra que há mais de 20 anos tem causado tantas mortes de filhos valorosos de nossa raça. Todos, então, aprumamo-nos em nossas cadeiras.
Esse era um fato novo. Gader percebeu que tinha obtido nossa mais absoluta atenção, porque Arnash parou de importunar Tessalir e ficou com os olhos vidrados em nosso líder. O silêncio era tal que podíamos até mesmo ouvir o quase imperceptível som do vril alimentando as luminárias da sala de reunião. Com um sinistro sorriso nos lábios finos, ele disse-nos, com um tom vitorioso: terminamos o desenvolvimento da bomba magnética. O silêncio na sala ficou ainda maior. Nossos cientistas estavam desenvolvendo uma técnica com a grande energia para gerar uma reação em cadeia com o elemento primordial do vril. O objetivo era gerar grandes explosões magnéticas para destruir os exércitos rivais, sem que houvesse preocupação com os danos irreversíveis que seriam ocasionados na atmosfera do planeta e nos povoados indefesos da região afetada. Os efeitos seriam devastadores para o ecossistema do planeta. Pantauer, frio e insensível como Gader, interrompeu o silêncio. E como poderemos usar essa força contra Atlas? Ela certamente é bem menor do que o poder essencial do vril, que manipulamos nas batalhas reservadas contra seus exércitos. Nosso líder sorriu e disse-nos: sim, e menos que o vril. Mas talvez a grande energia não possa se contrapor a essa força, desestabilizando a balança do vril, o equilíbrio que se mantém há décadas e faz com que essa guerra permaneça indefinida por tempo indeterminado. Não venceremos a guerra com ela, mas poderemos realizar grandes baixas no Exército Vermelho, sem um combate homem a homem, como está ocorrendo nos confrontos tradicionais. Isso certamente trará novas preocupações aos nossos inimigos e poderá abrir brechas para obtermos a verdadeira vitória por meio do desequilíbrio que sofrerão em suas bases. Todos concordaram com o fato de que seria uma boa tentativa. Gader meditou por alguns segundos e voltou a falar sem demonstrar preocupação nenhuma com o desfecho de sua terrível proposta. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre realizarmos um teste com essa bomba de destruição em massa, antes de a utilizarmos contra Atlas e seus exércitos. Como todos sabem, a região costeira, ao norte da Grande Ilha, está em constante rebelião. Eles querem derrubar nossa administração, porque estão passando fome e não recebem socorro. Na verdade, são uns inúteis, pois nada acrescentam ao progresso de nossa nação. É a região mais pobre em todos os sentidos. São completamente dependentes e só geram despesas. Não podemos conviver com esses dois problemas, uma região deficitária e em constante clima de rebelião. Já temos problemas demais. O Atlas e o Hemisfério Oriental. Nossa missão é unificar novamente o continente. Questões menores como essa devem ser tratadas com pragmatismo. Ele, então, respirou profundamente e arrematou: tenho percebido, também, nessa região, aumento de deficiências físicas e mentais nas novas gerações. Além disso, eles não possuem mais poderes telepáticos, o que é uma prova de que são elementos de nossa raça que estão se degenerando. Precisamos evitar a propagação dessa constituição genética fraca. Vários entre eles se misturaram com a raça vermelha, maculando nosso sangue sagrado. Já nos basta termos de conviver com os impuros vermelhos. Por todos esses motivos, eu proponho realizarmos um teste com essa bomba em nossos próprios domínios. Com uma frieza assustadora nos olhos, ele sentenciou: exterminaremos essa região. Se eles nada têm para oferecer ao nosso povo, além de problemas, a Atlântida Ocidental estará melhor sem eles. Gader sempre admirou a beleza e o poder da raça branca Atlante, e a taxou de superior, pois acreditava que ela deveria prevalecer em toda a Atlântida. Ele era decididamente um racista sem escrúpulos, tanto, que desejava exterminar os vermelhos, assim que destruísse Atlas. Além disso, poderíamos dizer que ele foi o verdadeiro fundador da eugenia, que é a ciência responsável pelo estudo das condições mais propícias à reprodução e ao melhoramento genético da espécie humana. Porém, com um terrível agravante, Gader,
Assim que percebeu as deformações morais e genéticas que eram fruto da reencarnação de capelinos como ele, passou a selecionar grupos específicos que considerava impuros e iniciou um processo de esterilização e extermínio em massa, como tentativa de eliminar a herança genética desses elementos supostamente imperfeitos. O leitor já deve ter visto recentemente essa mesma história terrível se repetindo em nossa humanidade. Sim, a criação do programa higiene racial do Terceiro Reich na Alemanha nazista também foi inspiração direta do sombrio clã dos Magos Negros, liderado por Gader. O extermínio das ditas raças impuras nos campos de concentração pelo partido nazista foi manipulado diretamente por esses seres das sombras, sendo que esse ódio foi ainda maior sobre o povo judeu por causa de Atlas, que viria encarnar como Moisés, tornando-se um símbolo fundamental das três principais religiões do mundo, cristianismo, judaísmo e islamismo, demonstrando a Gader que elementos grandiosos nascem no mundo independentemente de raças. Isso porque não estamos nem falando de Jesus, que também era judeu e certamente foi o melhor exemplar humano que nossa humanidade já teve. Entre todas as etnias, encontraremos sempre elementos notáveis e aqueles que ainda precisam se aperfeiçoar. Fundamentalmente, a questão principal está no espírito que está reencarnando naquela raça, e não particularmente nela. O super-homem tão almejado pela ciência jamais será conquistado a partir da constituição de um corpo biologicamente perfeito, mas sim pela sublimação da alma, tornando-se puro e equilibrado. Eis a fonte verdadeira do aperfeiçoamento integral da humanidade. Obviamente que toda a dor resultante do Holocausto da Segunda Guerra Mundial não fugiu aos imperativos da lei de ação e reação. Colhemos aquilo que plantamos, essa é a lei. No entanto, tudo poderia ter sido diferente se o homem já tivesse aprendido a amar e a respeitar seus semelhantes, libertando-se da roda kármica das encarnações, com expiações e provas. Infelizmente, os homens, de todos os povos, ainda não perceberam isso. O povo judeu, que tanto sofreu na mão dos nazistas, hoje em dia realiza ações semelhantes contra os palestinos, sob as mais injustificadas alegações. A insanidade humana insiste em ofuscar a luz de Deus. Somos todos irmãos, dentro da família universal, e temos um único Pai, o Espírito Criador. Não somos desta ou daquela raça, somente estamos momentaneamente vivendo determinada experiência. Somos espíritos imortais, assim, jamais devemos levantar bandeiras sectárias. As raças e etnias são passageiras, e os credos religiosos também o são. Somente o que fica é aquilo que adquirimos de valores espirituais em nossa caminhada eterna rumo à luz de Deus. Atlas, Moisés, se empenhou pessoalmente em todas as iniciativas para evitar a ação descontrolada do Terceiro Reich nas mãos de Gader, durante aquele sombrio período da história de nossa humanidade. Infelizmente, nem todo o esforço realizado pelo alto conseguiu evitar o terrível Holocausto. Em poucos momentos da história de nossa humanidade, as trevas exerceram domínio tão preocupante sobre o mundo. Trabalhamos incansavelmente, no céu e na terra, para impedir o avanço das sombras. Alguns leitores podem se perguntar como Moisés, um guerreiro, ex-mago negro, redimido há poucos milhares de anos, pôde tornar-se um dos líderes mais importantes e significativos do processo de espiritualização da Terra. A resposta é muito simples: nossa humanidade ainda é muito imatura e primitiva. Somente remédios amargos surtem efeito, salvo raras exceções. É evidente que a aptidão moral de Moisés foi fundamental para isso. No entanto, sua capacidade de liderança e o poder disciplinador que possuía sobre as massas terminaram sendo o elemento definitivo para seu êxito. Outro fator que preocupava Gader era o misterioso desaparecimento de crianças que nasciam com poder sobre o vril. Na época de ouro, elas já eram raras. As que nasciam com ele se tomavam sacerdotes do vril e passavam por rigoroso treinamento. Porém,
Com a chegada dos capelinos, tornaram-se ainda menos frequentes os nascimentos desses seres especiais. Sun e Lua faziam parte da última geração em que o vril brilhava nas palmas das mãos, sendo que pouco menos de 10 nasceram em sua época. O povo, em geral, não tinha poder algum com o vril. Gader acreditava em sua degeneração de nossa raça. Ele dizia que nosso sangue estava perdendo sua força divina e que precisávamos exterminar os fracos e desenvolver os fortes. Ele justificava com argumentos insanos suas decisões doentias, sem encontrar oposição. É assim que surgem os ditadores cruéis. Quando as massas passam a ser conduzidas como manada, do mesmo modo como ocorre hoje em dia, é porque paramos de pensar e filosofar, abrindo espaço para que tiranos como Gader e Hitler se instalem no comando e cometam suas atrocidades. A alienação da humanidade permite que um pequeno grupo possa manipulá-la por intermédio de imposições da mídia, manobras políticas e religiosas, sem contar as tendências a modismos para estabelecer elevados padrões de consumo e adoração. A consciência e a liberdade são os bens mais valiosos para a humanidade. Infelizmente, ela costumeiramente faz questão de perdê-los. Electra, então, ergueu a mão e, demonstrando toda a sua indiferença pela sorte daqueles milhares de seres, apenas perguntou: mas, se testarmos em nosso povo antes, isso não alertará Atlas para preparar-se para a defesa? Nosso líder fez um sinal de que já havia pensado sobre isso e arrematou: será bom para deixá-lo preocupado. Além disso, atacaremos poucas horas após nosso teste, até para parecer ao nosso próprio povo que esse ataque partiu de Atlas. Talvez nossas cidades fiquem receosas ao saber que estamos atacando nossa própria gente. Não quero temores desnecessários. Depois de alguns instantes de silêncio, Gader perguntou a todos: alguém tem alguma outra ideia ou objeção a esse plano? Todos se mantiveram em silêncio, enquanto eu sentia um profundo mal-estar com tudo aquilo. Uma onda de tristeza e sofrimento me envolveu, como se eu pudesse ouvir o grito de dor de todos aqueles que morreriam com a terrível explosão. Essa mudança de sintonia repentina me fez ouvir uma voz dentro de minha cabeça, dizendo: Andrei, por tudo que sempre acreditamos, não permita esse genocídio. Era a voz de Eveline. Eu dei um salto na cadeira e fiquei olhando para os lados à sua procura. Todos ficaram me observando, como uma forma de entender que loucura se passava em minha cabeça. Só depois me dei conta de que Gader me examinava minuciosamente, aguardando que eu explicasse aquele meu comportamento típico de um dementado. Eu hesitei por alguns instantes e, por fim, resolvi argumentar sobre a decisão, sem me expor demasiadamente, até porque não estava assim tão preocupado com as milhares de mortes que estavam por acontecer. Bom, eu só estava pensando que talvez possam existir pessoas valorosas em meio a essa região que destruiremos. Creio que seria prudente sondarmos se existe por lá algum potencial sacerdote do vril. Isso pode nos ser útil na batalha de fato. Creio que a guerra será decidida no grande jogo do vril. Quem conseguir dar o checkmate com o quinto elemento será definitivamente o vencedor. Gader achou minha ideia enfadonha, mas percebeu que muitos sacerdotes demonstravam apoiar minha ressalva. Ele, então, rapidamente determinou: creio que seja pouco provável encontrar algo de bom naquele meio. Mas, para garantirmos, você, Arnash e eu partirão para lá imediatamente para sondar a região. O teste será realizado daqui a 7 dias. Este é o prazo que lhes dou para resgatar algo que vale a pena em meio àquela malta infeliz. E, sem dar tempo para qualquer protesto, ele bradou: reunião encerrada. Todos começaram a se levantar de suas cadeiras para sair da sala, e Anash ficou me olhando com aquela sua expressão que dizia: você só nos mete em confusão. Tive de ouvir, até a hora de partirmos, suas intermináveis reclamações de que perderia festas fantásticas por causa dessa maldita expedição no meio da selva.
Eu lhe disse que era algo melhor que partir para o mundo primitivo e que, portanto, ele poderia ficar sossegado. Quando estávamos nos programando para sair, no saguão principal, Electra acenou e disse-me, com um tom de voz carregado de rancor, boa perda de tempo. Você não vai encontrar nada que vale a pena em meio àquela corja, e, quem sabe, você já fica por lá e me dá uma grande alegria, quando essa região for destruída, daqui a 7 dias. Como já afirmei anteriormente, ao longo deste trabalho, utilizarei termos que possam ser facilmente compreendidos pela humanidade atual. Obviamente que o jogo de xadrez, como o conhecemos, não existia naquela época, apesar de termos então jogos de estratégia bem similares. Os termos aqui utilizados, xadrez, xeque-mate, têm uma finalidade apenas comparativa para melhor entendimento do leitor. Amores e ódios. Poucas vezes tínhamos viajado para aquela região do vasto continente Atlântico. Nossa capital ficava na mesma altura da Flórida, em uma região de clima ameno, enquanto o local de nossa expedição situava-se bem mais acima do Trópico de Câncer, na altura do norte do Canadá. A diferença de temperatura só não era tão grande porque a inclinação do eixo da Terra naquela época era menor, resultando em invernos e verões menos severos na região dos trópicos. Somente nas regiões polares o frio era realmente intenso. Após a submersão da grande ilha, em decorrência de uma série de terremotos e do impacto causado pelo asteroide que deflagrou o início das catástrofes, o planeta assumiu a inclinação em relação ao Sol que perdura até os dias atuais. Por causa disso, o cálculo da precessão dos equinócios não pode ser tomado como absolutamente preciso no ciclo dos últimos 26.000 anos. Esse cálculo é que possibilita datarmos a construção das grandes pirâmides de Gizé, no Egito, há 12.000 anos, no final da época de ouro dos grandes Atlantes. Elas foram originalmente construídas alinhadas com o cinturão de Órion, por volta do ano 9800 a.C. Muitos historiadores afirmam que sua construção ocorreu no período dos faraós da Quarta Dinastia, mas ela foi apenas desenterrada das areias do deserto, que as estavam encobrindo por completo, e reformada naquele período. A esfinge, um leão com cabeça de homem, usando um toucado para proteger-se do sol do deserto, era um dos símbolos mais importantes da cultura atlântica e pouco significava para os egípcios até aquele período. Tanto que o trono de Gadeir tinha patas de leão e o símbolo da pirâmide com o olho que tudo vê. Esse fato também demonstra que essas grandiosas obras foram uma iniciativa da cultura atlântica, em consórcio com os primitivos habitantes da região. Somente o vril poderia erguer blocos de pedra que pesam mais de 2 toneladas até o pico da pirâmide. A tese do uso de rampas circulares ao redor da construção não se sustenta. A viagem foi curta, apesar da distância. Dominar o vril nos permitia o luxo das viagens supersônicas com as naves do Império Ditatorial de Gadeir. Aos poucos, perdíamos a capacidade de construí-las, mas sabíamos dar a devida manutenção às antigas. Os sacerdotes do vril de primeira linha tinham o poder necessário para pilotá-las manualmente, utilizando-se de sua própria força com o quinto elemento. A cidade em que aportamos era a que estava recebendo a pior leva de espíritos exilados de Capela. Em sua grande maioria, eram preguiçosos e viciados, capazes de desestabilizar todo o contexto social do local. Os descendentes dos trabalhadores atlantes da região deixaram de produzir recursos por si próprios e passaram a viver sem rumo pelas ruas, praticando todo tipo de crime. Não se tratava apenas de um quadro de pobreza ou subdesenvolvimento, mas de perversão e anarquia. Logo ao chegarmos, Rio colocou as mãos na cintura e disse: "Vamos ter que dar razão a Gadeir. Nada que presta pode ser encontrado em meio a esse povo. Vejam que gente desprezível. Por todo lado que olhávamos, só víamos ruas sujas, bens públicos depredados e grupos suspeitos à espreita de uma vítima ou de serem contratados para alguma atividade ilícita.
Mas o pior cenário nós encontramos entre os viciados em drogas. Rapidamente, a nova geração, fraca e sem valores, aprendeu a extrair substâncias alucinógenas da natureza e prometeu sua capacidade neurológica de forma irremediável, da mesma maneira que tem ocorrido atualmente com os viciados em crack e êxtase. Era uma viagem absolutamente sem volta. Aquela triste fauna de viciados, completamente dementada, era depois utilizada para atender os mais variados interesses dos inescrupulosos criminosos que surgiam a cada esquina, até se tornarem totalmente imprestáveis ou, então, morrerem pelos becos ou calçadas daquele povoado falido. Arnash olhava para o triste cenário, com um olhar altivo, e dizia, com frieza e desprezo, escravos, não passam de escravos de corpo e alma. Arnash, assim como nós, bebia guaianás de forma um tanto abusiva, mas mantinha o controle da situação, sem chegar àquela terrível degradação. Observávamos atônitos jovens quase desmaiados pela calçada, tendo delírios, com as calças urinadas e babando pelo canto da boca. Rio olhou para Arnash de forma enigmática, mas não teceu comentário nenhum. Eu também apenas analisei o cenário degradante com um semblante sério e indiferente. Depois de alguns instantes, falei, com um olhar decepcionado, eis aí os dignos descendentes da raça mais avançada da Terra. Em apenas uma geração, tomamos pouco mais que animais. O avanço das drogas é o principal indicador de quando uma civilização está em desenfreado processo de decadência. A perda dos valores espirituais e da estrutura familiar é o primeiro passo para o desencaminhamento dos jovens e a consequente entrega ao vício destrutivo. Na época de ouro da sociedade Atlante, esse tipo de comportamento era impensável. Tratava-se de uma era em que os pais estudavam uma profunda filosofia espiritual, o que lhes dava subsídios para bem educar seus filhos. Com a chegada dos capelinos, habitualmente materialistas e imediatistas, começou a acontecer algo semelhante ao que ocorre nos dias atuais de nossa humanidade, uma alienação espiritual cada vez maior e uma entrega a interesses fúteis e transitórios. Em decorrência do atraso espiritual dos dias atuais, a única coisa que nos resta é o uso de campanhas de combate às drogas para tentar salvar essas pobres almas que se escravizam ao vício. Mas nem isso é realizado de forma eficaz, pois essas campanhas são realizadas com mensagens que convidam os jovens a se afastarem das drogas, o que jamais surtirá efeito. Os seres humanos têm dois perfis básicos. O primeiro é definido como aquele que segue em direção ao prazer, que é composto daqueles que buscam desafios e não temem situações de risco. O outro é composto por aqueles que procuram afastar-se da dor, perfil típico de pessoas que prezam, em primeiro lugar, a segurança e as decisões prudentes. Os jovens que caem na teia sedutora das drogas geralmente não possuem perfil conservador. Eles são ousados, desejam experiências arriscadas, têm um perfil de querer seguir em direção ao prazer, enquanto as campanhas são realizadas para pessoas que tendem a afastar-se da dor. Mensagem com perfil afastar-se surte efeito em pessoas que têm medo de perder algo. Os drogados não possuem esse medo, já que eles desejam desafios. Em vez de realizar propagandas mostrando o que os jovens perdem com as drogas, é necessário mostrar o que eles ganham sem elas. A propaganda que surtirá melhor efeito neles será aquela que demonstrar que eles ganharão disposição e destreza para seus desafios e esportes prediletos sem uso da droga, que meninas e meninos atrairão mais atenção para conquistas amorosas se forem saudáveis e bem cuidados, fato que só ocorre longe das drogas, e assim por diante. Dizer a eles que a droga mata, debilita, destrói neurônios, causa câncer, impotência, tudo isso não repercute em seu íntimo. A mente deles não processa essa informação. Ameaças somente causam efeito em jovens com o perfil de querer afastar-se da dor, que são aqueles que possuem elevado sentimento de preservação. Pessoas com tendências às drogas gostam de riscos e desafios,
e não de uma vida pacata. Apresente a eles desafios que só podem ser conquistados longe das drogas, aí, sim, darão ouvidos a essas campanhas. Seguimos caminhando em direção ao centro daquela cidadela, sem tomarmos o cuidado de resguardar nossas identidades. Nem ao menos nos disfarçamos. Vestíamos naturalmente nossos trajes negros de sacerdotes do frio. Isso alertou a população e deixou-a curiosa para saber o que a elite do império regido por Gader estava fazendo naquele lugar tão desprezado pela grande capital. Alguns desejavam nos atacar, mas sabiam que seria um ato suicida. Lutar contra quem detinha nas mãos um poder tão grande como o frio era um gesto no mínimo estúpido. Então, como todo ser pequeno e sujo, eles passaram a nos espreitar à distância, como ratos de esgoto, para tentar tirar algum proveito de nossa presença inusitada. Enviaram algumas mulheres sedutoras para obter alguma informação, mas não éramos idiotas. Nós não tínhamos o mínimo interesse em causar um pânico generalizado na região, e as mulheres que se apresentaram não atendiam o padrão de beleza ao qual estávamos acostumados, além de serem muito vulgares. Pobres criaturas. Mal sabiam eles que tinham pouco mais de 6 dias de vida.